Esse vídeo é para falar sobre a minha experiência na academia francesa, nas instituições de ensino francesa, e por que me dá agonia pensar em voltar para lá para fazer um mestrado, doutorado, alguma coisa assim. Esse é um vídeo que eu queria fazer já há algum tempo, porque foi uma percepção que me chocou bastante. Eu não esperava, depois de ter estudado francês de maneira autodidata desde os meus 10 anos, de ter feito aula na fundação, de tanta preparação, assim, e também de idealização. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de tocar mais pra frente, sobre a idealização do Norte Global. Mas, enfim, de toda essa trajetória de preparação para estudar no que muitos brasileiros pensam que é de qualidade, né? Educação de qualidade na França. E eu cheguei lá e eu me deparei com um cenário bastante espantoso. Por quê? Bom, eu vou contar das 3 instituições que eu tive contato na França e por que em cada uma delas eu me frustrei bastante. Eu fui percebendo o quanto o tipo de educação que é fornecido ali é bastante problemático e atrasado. Uma frase que eu escutei de um professor meu, quando a gente ainda estava na França, ele é brasileiro, mas ele estava lá. E ele falou assim: a França é um museu de velharias, ou um museu de coisas assim, no passado, sabe? A impressão que se dá de passar tempo em Paris e também no interior da França, onde eu morei, é que não se parou assim no século XIX e XX, e desde então ninguém pensa algo novo e ninguém está interessado em questionar essas estruturas conservadoras e tradicionais. Bom, a minha primeira oportunidade de contato com o ensino francês foi em 2023, no comecinho do ano, entre janeiro e fevereiro. A FGV oferece um curso de férias com quase tudo pago, inclusive para os alunos que não são bolsistas. Um curso de férias na Sorbonne, a Sorbonne Lettres, que é uma das faculdades mais historicamente conceituadas da França. O prédio é lindo, é tipo surreal, assim, histórico e tudo mais. E lá a ideia é a gente ter um curso de formação cultural, política e histórica sobre a Europa. Desde já chama um pouco a atenção a Fundação Getúlio Vargas mandar uma turma de, sei lá, 15 alunos por ano para estudar a cultura europeia na França, né? Enquanto que, por exemplo, não existe curso em parceria com instituições da América Latina para estudar a América Latina, ou para a Ásia. Enfim, tem um curso com quase tudo pago para você ir para a França, passar 6 semanas lá estudando na instituição mais tradicional do país e mais tradicional da Europa sobre a cultura europeia. E lá eu tive aulas de história, política, filosofia, várias coisas. Uma das aulas que me chamou a atenção foi de uma professora com doutorado em História do Brasil, que nos deu uma carta escrita, supostamente foi uma transcrição do que um indígena disse no período da colonização, no século XVII, se eu não me engano, e foi redigida por um francês. Então, o francês estava ali ouvindo o que a pessoa indígena estava falando e transcrevendo. E o conteúdo da carta era mais ou menos nas linhas de: nós amamos os franceses são perfeitos, maravilhosos, eles nos entregam vários presentes e essa é uma relação ótima. E a professora nos apresentou essa carta num tom não de questionamento do documento, daquele pedaço de história, mas num tom de: olha que legal, olha que talvez os franceses fizeram alguma coisa boa ali nas Américas, sabe? Na região, o texto se tratava de uma comunidade indígena no Maranhão. Então esse foi o meu primeiro choque. E aí eu levantei, eu perguntei assim, falei: professora, mas esse documento soa estranhíssimo. Não sei, pra mim, me parece uma coisa muito estranha. E a reação da professora foi muito negativa. Foi clima pesado entre os brothers. Foi de: como assim você está questionando o que eu estou te apresentando? E isso é uma característica muito forte da educação francesa de uma maneira geral. Lá as notas vão de 0 a 20. E não existe tirar 20, que seria o nosso 10 no Brasil ou um a mais nos Estados Unidos. Existe só tirar 19 no máximo, porque jamais você pode saber mais que o professor, sabe? O professor é Deus e o estudante
nunca vai chegar a esse nível. Então, essa postura já de questionar o que o professor estava apresentando é muito mal vista na França. E aí começa bom, começou com o conteúdo, né, do que a professora me apresentou, mas também na forma da Academia Francesa de lidar com questionamentos e debate e construção do conhecimento. A minha segunda experiência, que foi brevíssima, e ela é bastante curta, como eu vou narrar aqui, mas ela também me chocou um pouco. Quando eu estava em Paris, durante essas 6 semanas, eu entrei em contato com o Instituto de Altos Estudos da América Latina, que está associado, se eu não me engano, à EHESS, que é uma escola francesa super conceituada em ciências sociais e tal. E eles possuem esse instituto que é especializado em assuntos da América Latina. Esse é um dos meus interesses de pesquisa, de pensar a América Latina, pensar problemas de desenvolvimento. Então eu cogitei entrar em contato com o Instituto para ver como que era o mestrado deles, participar de uma aula, ver como eu me sentia naquele espaço. Enfim, eles me responderam por e-mail e falaram que eu poderia assistir uma aula do segundo ano do mestrado, ou do M2, para quem está familiarizado com o sistema francês de mestrados. Fui ver uma aula do M2 desse mestrado sobre estudos latino-americanos. Eu acho que se chama assim, ou desenvolvimento na América Latina, enfim, não me lembro o nome. Mas se você pesquisar IREAL, Institut d'études d'Amérique Latine, você vai encontrar. Enfim, fui ver essa aula, que era do mestrado 2, ou seja, era um nível mais avançado. E a aula era sobre formação dos estados latino-americanos. E aí o tema já me chamou a atenção, porque é um tema muito básico, assim, sabe? É uma coisa que você vê no primeiro ou segundo semestre de um curso de RI básico no Brasil. Então me chamou a atenção. E ao transcorrer da aula, que era totalmente em francês, já começa aí, né? A professora citou somente autores franceses que pensavam sobre a formação dos estados latino-americanos. E num nível de complexidade, mais uma vez, que era de primeiro ano de um curso de RI no Brasil. E isso me espantou muito, porque eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, sabe? Não é possível que esse seja o nível do Instituto de Altos Estudos sobre a América Latina. E aí eu olhei pro lado, havia uns 4 brasileiros ali comigo, que eu fui fazer amizade depois. E aí eu perguntei pra eles, gente, o que vocês acham do curso, como que tá indo, né, e tudo mais. Eles falaram assim, Guilherme, nessas palavras, eles falaram, Guilherme, foge, não venha, não venha aqui. Tinha uma que só foi por conta de uma orientadora, que ela gostava muito de antropologia e tudo mais, então ela tinha uma relação específica ali com a orientadora, mas a formação proposta por aquele instituto, era muito problemática, era atrasada, e que não agregava muito, assim, sabe? Então esse foi o meu segundo contato. Breve, mas bastante espantoso. Por fim, o meu terceiro contato, que foi mais longo, foi na Sciences Po Lille. A Sciences Po é um conjunto de escolas na França, que foi criada, não lembro, é recente, não é tão velho. E atualmente são instituições privadas pelo país que são o líder da academia francesa atualmente. E lá em Lille, onde eu estudei, eu fui para fazer curso só em francês. Essa já era a minha meta para melhorar o meu francês, garantir que eu ia terminar ali o semestre fluente. E eu peguei somente aulas do mestrado. Então eu fiz Epistemologia da História, que é um curso de filosofia, na verdade, para pensar como que as pessoas escrevem história. Eu peguei uma aula sobre mudanças climáticas, uma aula sobre sociologia contemporânea e uma aula sobre América Latina também, mas essa era em inglês. Enfim, nas minhas aulas em francês, que eram 3 de 4, uma situação me chamou muita atenção, porque... Ai, cortou o áudio. Mas enfim, uma situação que me chamou a atenção foi numa aula em que a gente estava estudando um autor filósofo canadense que escrevia em inglês, e aí todos os textos que o professor disponibilizou pra gente estavam em francês. Então aí já começa que no Brasil, por exemplo, a gente é obrigado, ao menos na GV ou em algumas aulas da USP, a ler o texto na língua original. Principalmente se for inglês, você vai ler no inglês. É melhor por termos de tradução e tudo mais. Então a gente estava lendo em francês, e aí já me chamou a atenção que numa aula de mestrado a gente estava lendo um texto traduzido.
E aí chegou em determinado momento desse texto, que era denso, filosófico e tudo mais, e um aluno fez uma pergunta pro professor que ele não tinha entendido a parte final do texto. E aí o professor não conseguia nem explicar por quê, porque havia um erro de tradução que deixou o texto completamente impossível de entender. Ele foi voltar no texto original em inglês e ele não conseguia interpretar o texto em inglês. Ou seja, o professor não falava inglês direito. Um doutor em sociologia. Numa instituição, na Sciences Po Lille, que teoricamente existe para integração regional. Ali tem o Reino Unido do lado, tem a Bélgica, é no norte da França, é bem no norte direito assim da França. Então é uma instituição para integração regional. A ideia é que as pessoas falem línguas ali. E nenhum dos meus colegas de classe falava um inglês médio, sabe? Foi até bom para mim, porque eu fui obrigado todos os dias a pensar em francês e melhorar minha fluência no idioma. Mas ninguém ali falava em francês. Isso me chocou num nível que eu fiquei sem palavras. Assim, eu não sabia o que pensar daquilo. E isso foi me mostrando o quanto que essa academia francesa, primeiro, tem todos esses problemas de não pensar o outro, não pensar o que está além da França, justamente porque eles têm essa barreira linguística que eles não se interessam em resolver, sabe? Eles não querem. Não é algo que incomoda. E o resultado disso é uma academia que não pensa o mundo, pensa a França. E é uma França que parou no século XIX, no século XX. Enfim, acho que tem outros temas que eu queria tocar, mas o vídeo já tá gigantesco, então vou fazer uma parte 2.